Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem bem, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui agora à nossa breve terceira aula do curso de corrosão. Bom, senhores, então primeiramente eu vou lhes explicar por que essa aula será de fato curta. Porque essa aqui, para não desmembrar o andamento da matéria, né? Foi feito da seguinte forma: nós vamos falar aqui só sobre os tipos de condutores, algumas movimentações de cargas aqui, né, dentro da série eletroquímica, certo? De maneira que na nossa última videoaula nós pudemos ver um pouco mais sobre a corrosão eletroquímica, né, o que são íons, o que são elétrons, o que é um eletrólito, né, de acordo com as definições de Faraday, certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo aqui a nossa apresentação, nossa breve apresentação. Tipos de condutores e movimentação de cargas numa célula eletroquímica. Considerando apenas o tipo de carga que está em movimento no condutor, essas podem ser classificadas em, ou seja, a gente vai classificar aqui e considerar somente o tipo de carga. Primeiro tipo, condutores de primeira espécie ou condutores eletrônicos. São assim chamados todos os condutores em que as cargas que estão em movimento no interior dos condutores são elétrons. Ou seja, se a gente vai considerar, certo, somente o tipo de carga, certo, a carga que está em movimento nesse tipo de condutor são os elétrons, né? E nesses condutores, a passagem da corrente elétrica, que se dá através da movimentação de elétrons, não provoca, por sua vez, alterações químicas nem estruturais. Ou seja, é uma mera, né, movimentação de elétrons, certo? Não provoca alterações químicas nem estruturais. Temos aqui um esquema, ó. O gerador de CC, né, que é corrente contínua, né, que é a passagem da energia, ó. E o condutor eletrônico, como sempre, fazendo com que a movimentação dos elétrons se dê no sentido oposto ao da corrente. E nesse esquema aqui de primeira espécie, né, ou considerado também chamado de condutores eletrônicos, certo? Ele não causa nenhum tipo de dano na estrutura ou na composição química do material. Exemplos de condutores eletrônicos: todos os metais e ligas metálicas, certo? Grafite, silício, germânio, etc. Certo? São condutores que, por conduzirem energia, né, por terem a capacidade de conduzir os elétrons, eles não sofrem danos por isso, certo? Eles conduzem normalmente. Vamos ver agora o outro exemplo. Tipos de condutores e movimentação de cargas numa célula eletroquímica. Bom, condutores de segunda espécie ou condutores iônicos. São assim chamados todos os condutores em que as cargas que estão em movimento no interior do condutor são íons. Bom, dessa vez deixou de ser elétrons, né? Como nós podemos ver aqui, ó, não são mais elétrons, agora são íons, certo? Nesses condutores, a passagem da corrente elétrica provocam reações químicas nas interfaces do eletrodo com a solução, ou seja, na interface entre o eletrodo e a solução há de fato alteração química. Observação: a transferência de cargas nas interfaces eletrodo e solução ocorre devido à transferência de elétrons através de reações eletroquímicas. Ou seja, essa transferência, né, dessas cargas que ficam atuando ali na interface entre o eletrodo e a solução, elas ocorrem de que forma? Há uma transferência de elétrons, né, por meio de reações eletroquímicas. Então essas reações, inclusive, são as que geram também a modificação química nas interfaces. Temos aqui, ó, nosso gerador de corrente contínua, certo? E o condutor, agora não de elétrons, né, o condutor iônico, faz com que os íons, tanto os ânions quanto os cátions, eles se movimentem de forma desordenada, causando assim uma alteração química na interface entre o eletrodo e o eletrólito, né, que é a sua totalidade, que está aqui, a sua solução que está ao redor. Bom, movimentação de cargas numa célula
eletroquímica. Numa célula eletroquímica, os eletrodos são condutores eletrônicos e o eletrólito um condutor iônico. Ou seja, em uma célula eletroquímica que estamos estudando, certo? Nós sabemos que os eletrodos, tanto o eletrodo anodo quanto o eletrodo catodo, eles são condutores eletrônicos, certo? E o eletrólito, que é aquela solução eletrolítica, é o que? É um condutor iônico. Então, à medida que os eletrodos são condutores eletrônicos, ou seja, de elétrons, o eletrólito é um condutor iônico. As reações que ocorrem na superfície dos eletrodos, né, que é a interface entre eletrodo e solução, são reações eletroquímicas e podem ser também chamadas de reações eletródicas, certo? As reações que ocorrem na superfície dos eletrodos, ou seja, somente na superfície dos eletrodos, que é onde ocorre a interface entre o eletrodo e a solução eletrolítica. São as reações eletroquímicas, certo? Que envolve os eletrodos, que são condutores eletrônicos, juntamente com a química dos eletrólitos. Por isso, certo? São eletroquímicos ou reações eletródicas. O sentido convencional da corrente elétrica I é adotado internacionalmente como sendo o sentido oposto ao da movimentação dos elétrons e igual ao da movimentação dos cátions, ou seja, possui movimento oposto ao dos elétrons, como nós já sabemos, porém igual sentido na movimentação dos cátions. Devemos gravar isso. Conhecendo-se as cargas que estão em movimento nos condutores que constituem uma célula eletroquímica, podemos representar esquematicamente essa movimentação que, de maneira simbólica, costuma ser representada por I, que é o símbolo internacional da corrente elétrica, que é esse esquema aqui, certo? Nós temos aqui gerador de corrente, lembrando que o cátodo, como vocês podem ver, eles atuam na mesma direção, né, que a corrente, né? Ó, na mesma direção que a corrente. Porém, o eletrólito, né, que faz com que os ânions se movimentem ou de forma desordenada, né, ou os cátions, como você pode ver aqui, ó, os sinaizinhos de mais aqui, eles estão indo na direção idêntica ao da intensidade. Se você observar aqui a corrente, ó, e esse I aqui, olha a direção para onde ela aponta, ou seja, ela aponta para esse sentido. E ao passo que os elétrons, né, que são os ânions aqui, ó, eles estão em sentido oposto, certo? A letrinha E aqui de elétrons, né, eles estão em sentido oposto. Por sua vez, os cátions, que são os sinaizinhos de mais, eles estão no mesmo sentido cíclico da corrente, certo? Fazendo com que girem no mesmo sentido. Bom, pessoal, com isso encerramos nossa breve terceira videoaula aqui de corrosão, certo? Espero que esse conceitozinho de direção e sentido tenha ficado bem fixado na mente dos senhores. Em todo caso, qualquer dúvida que possam existir, né, que venham a acontecer, por favor, vejam o vídeo novamente, não levem a dúvida com vocês, certo? Assistam quantas vezes for necessárias. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.